Bem-vindos de volta ao canal Peter The Pan. Eu sei que faz um tempo que eu não gravo vídeo e eu sei que eu não terminei os vlogmas de novo, mas aconteceram muitas coisas, a gente tá bem atarefado como sempre e eu não consegui, eu acabei não fazendo a edição dos últimos vlogmas. A gente até gravou bastante, mas eu não editei, então de repente em algum momento eu posto, mas agora não vai rolar. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre outro assunto, como vocês já puderam ver no título. Hoje a gente vai falar sobre binders. Ué, Peter, mas tu já não fez a mastectomia? Por que tu tá falando sobre binders? Sim, eu fiz a minha mastectomia, graças a Deus, tô muito feliz com ela. Mas eu sei que muitos de vocês ainda não fizeram. E eu sei que isso é um assunto bem importante, principalmente pra quem tá começando, mas na transição em geral é um assunto bem importante e eu gostaria de falar. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou botar o link aqui em cima, mas eu gostaria de falar de novo sobre isso e mais especificamente sobre a minha experiência com binders, sobre algumas dicas de quem usou por 3 anos e um pouquinho binders, boas e más experiências, principalmente para quem está começando, para quem ainda não tem uma ideia de como é usar um binder e até para quem já está usando há um tempo. Então vamos falar sobre isso hoje. É isso aí, vamos lá. Eu queria dizer que eu estou fazendo meu vídeo no meu celular, porque a bateria da minha câmera estragou, inclusive esse foi um dos motivos para eu demorar pra postar vídeo. E aí eu tô gravando no meu celular, então desculpem se o áudio ou se a imagem não ficar tão boa. E eu tô gravando na minha janela, pra pegar a luz da janela, na frente da janela. E eu moro em apartamento, então eu imagino se alguém estiver olhando pra minha janela agora e me ver dançando, vai achar que eu sou estranho. Mas tudo bem, eu não me importo, a pessoa não tinha nem que estar olhando pra minha janela em primeiro lugar. Bom, vamos lá. Primeiro, eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo só para dar uma introdução. O que são binders? Para quem não tem ideia nenhuma, binders são feitos para esconder o volume das mamas para homens trans ou para pessoas que não se sentem confortáveis com o volume aparecendo. Eles basicamente são um colete ou uma faixa compressiva que vai deixar o tórax o mais liso possível, sem ter a proeminência que as mamas deixam. Então, o uso do binder vai deixar um tórax mais reto. Então, para isso servem os binders, para deixar o tórax mais reto, para diminuir o desconforto, a disforia que as pessoas, principalmente os homens trans, têm em relação a isso. Então, a gente tem hoje em dia diversos tipos de binders, mas os mais usados são o binder tipo faixa, vou botar uma imagem aqui, e o binder tipo colete, que foi o binder que eu usei durante toda a minha transição em que eu ainda não tinha feito a mastectomia, foi o binder de colete. Então vamos falar sobre isso. Vou mostrar uma imagem do binder de colete para vocês também. Ah, Petri, onde é que eu consigo achar binder? Hoje em dia a gente tem várias lojas brasileiras pro público trans, feitas por pessoas trans na sua maioria. Então a gente tem várias opções. Se vocês pesquisarem no Facebook ou até no Google lojas para homens trans, lojas FTM, vocês vão conseguir encontrar várias lojas hoje em dia com diversos tipos de binders. O preço eu dei uma olhada, não varia muito. De binder tipo faixa a gente tem preços desde o mais barato que eu achei foi acho R$35. Claro que daí tem que incluir o frete. Minha porta lá atrás tá mexendo, mas é o vento. Então, acho que vocês vão conseguir em torno de 40 a 50 reais no mínimo um binder tipo faixa. E aí tem diversos tamanhos, enfim. E aí a gente tem o binder tipo colete, que pra mim foi o meu preferido. Eu não me adaptei com binder tipo faixa. Tentei comprar 2 binders e eu não me adaptei com binder tipo faixa. Então a gente tem o binder tipo colete, que daí ele é um colete como eu mostrei pra vocês. Eu procurei bastante, eu não achei nenhum que fosse confiável, que o preço fosse abaixo de 80 reais. Ele é bem mais caro, mas eu, na minha opinião, foi o que eu consegui me adaptar. Não consegui me adaptar com binder tipo faixa. Então o preço varia por aí tem mais o frete. Às vezes se vocês conseguem promoção com frete grátis, ou se fizer um combo de outras coisas, consegue tirar o valor do frete. Mas basicamente esse é o investimento que vocês vão ter que fazer num binder. Bom, a minha realidade. Agora algumas dicas que eu vou dar pra vocês, tá? Durante 3 anos de transição eu usei binder. Durante 3 anos de transição eu usei um binder. Como assim, Peter? Sim, como eu disse, eu comprei o meu primeiro binder que eu comprei foi um binder tipo faixa.
Foi no Mercado Livre que eu comprei. Não me adaptei, ele era bem ruim, o tecido era ruim, enfim, ele ficava caindo, mas eu usei ele por bastante tempo. Uma solução que eu achei que não foi uma solução muito boa, mas que serviu para o momento que eu tive que usar ele, foi: eu peguei umas alças de sutiã velho e eu costurei as alças no binder tipo faixa, porque eu realmente não me adaptei com ele ficava caindo, eu ficava mais desconfortável usando ele do que não usando, porque eu acabava tendo que ficar toda hora puxando pra cima e aí eu ficava completamente desconfortável. Então foi isso a solução que eu achei, foi pegar a alça de sutiã mesmo e costurei na mão, no binder tipo faixa. E depois de um tempo eu comprei o binder tipo colete, de uma loja que já não existe mais, mas ele era um binder que fechava com zíper e foi perfeito. O binder tipo faixa que eu tinha, ele tinha aquele fecho que é tipo uns ganchinhos assim que tem que fechar. E era horrível, porque que é um negócio muito apertado, então tu tem que ir fechando assim. O primeiro é fácil de fechar, mas aí depois ele vai ficando mais difícil. E às vezes soltava depois que eu já tinha fechado. Enfim, era uma coisa bem não prática, então se eu tinha que botar rápido por algum motivo, ele não era rápido de colocar, porque tinha que ficar fechando. Enfim, eu não gostava daquilo. E depois que eu comprei de zíper, que foi o meu colete, ele fechava na frente. Era só um zíper e ele era perfeito. Ele foi meu melhor amigo durante 3 anos. Então eu só tinha que colocar ele, fechar e partiu para abraço. Era bem mais fácil. Por que que eu só usei durante 3 anos? Porque binder não é uma coisa barata. E eu tinha que funcionava. E eu acabei não investindo em outro. Então eu fiquei só com esse durante 3 anos. E eu usava ele todos os dias, para qualquer lugar que eu fosse sair. E às vezes até dentro de casa, se eu tava com alguns amigos, ou enfim. Então, dicas que eu tenho pra vocês. Se vocês forem comprar, se vocês estão no início da transição, vocês vão investir nisso, alguém vai dar de presente, invistam em pelo menos 2 binders. Por quê? Porque vocês provavelmente, como eu, vão usar todos os dias e o ideal é vocês terem mais de um. Claro, porque é mais fácil, vocês podem lavar e deixar ele secando enquanto vocês usam o outro. Enfim, é sempre bom ter mais de uma opção e também mais de uma cor. Então, o ideal é vocês comprarem que seja parecido com o tom de pele de vocês e o outro, de repente pode ser branco, de repente pode ser preto, de alguma outra cor, porque assim vocês podem ter mais opção de roupa para usar que não vai aparecer tanto. As principais vantagens e desvantagens que eu vejo no binder tipo faixa e binder tipo colete, da minha experiência, tá? Binder tipo faixa, eu tentei usar 2 tipos de 2 lojas diferentes, não me adaptei. Por quê? Porque ele é uma faixa e ele ficava o tempo inteiro indo para baixo. Se eu fazia exercício, ele ia para baixo, ele escorregava e eu não me adaptei por isso. Então essa foi a principal desvantagem de eu não gostar do tipo faixa, foi que, nossa, ele ficava caindo o tempo inteiro e eu não gostei. Outra coisa que eu sinto que é uma desvantagem do tipo faixa, ele acaba sendo, na minha percepção, mais apertado, ele tem que ser mais apertado justamente porque ele não tem uma base para segurar aqui no ombro, ele não é um colete. Então ele, para não ficar escorregando, ele tem que ficar mais apertado, eu sinto, do que o colete teria que ficar. Outra coisa que eu acho desvantagem do binder tipo faixa, como ele fica só aqui assim apertado, geralmente a gente tem uma gordurinha aqui embaixo do braço, aqui assim. Eu não tenho mais porque depois que eu fiz a minha mastectomia, durante a mastectomia ela retirou, mas então a gente tem normalmente uma gordurinha aqui embaixo. E isso fica proeminente porque como ele fica apertado aqui, a gordurinha fica saindo assim. Então eu ficava desconfortável também por causa disso. Então eu acho que isso é uma desvantagem. Enquanto o colete, ele acaba pegando essa parte também e não aperta só essa gordurinha. Não sei, essa foi uma experiência minha. Acredito que essas sejam as principais desvantagens. Outra coisa é que eu nunca vi um binder tipo faixa que seja de zíper, até acho que talvez não tenha como fazer. Todos eles são com esses ganchinhos que eu falei, e isso pra mim, eu odiava esses ganchinhos, mas não é uma coisa absurda, é só uma pequena desvantagem que eu, na minha experiência, tive. Agora, as vantagens do binder tipo faixa. Ele é mais barato, consideravelmente mais barato, às vezes tu consegue pela metade do preço do colete. Tu pode usar roupa com gola mais larga, porque não vai ficar aparecendo e não vai ter nada aqui para aparecer, então tu pode usar uma roupa com uma gola mais larga, isso é uma
baita vantagem. Ele fica menos aparente na roupa, porque como tu tá usando um colete, ele vai ficar... Eu sinto que ficava um pouquinho mais aparente por causa do colete embaixo, então um binder tipo faixa só nessa parte aqui. Às vezes tu usa uma roupa mais larga, ele não vai ficar bem menos aparente. E ele é o binder que eu vejo mais pessoas usando. Então talvez as minhas experiências ruins com ele sejam exceções, e nem todo mundo tem essa experiência de ficar caindo, que era o principal ponto, que era uma desvantagem pra mim. Então esses são as vantagens e desvantagens do colete tipo faixa, que eu acho, na minha opinião. Agora vamos falar sobre as vantagens e desvantagens do binder tipo colete. Pra mim, as principais vantagens do binder tipo colete: não ficava caindo de jeito nenhum, porque ele é um colete, ele não tem como ficar escorregando. Isso era perfeito. Eu achei o tipo zíper, não sei se vocês vão encontrar, acredito que talvez, se vocês procurarem, deve ter alguém que tenha feito o tipo zíper, que ele era muito mais fácil de colocar, muito mais simples, era só literalmente colocar um colete, fechar e deu, tava pronto, ele era mais prático. Eu sinto que ele fazia mais efeito, porque como ele vinha de cima, ele acabava fazendo um efeito mais completo, ele não ficava só em uma porção. Então, não sei se é minha impressão, mas pra mim ele parecia que ficava mais certinho, ele deixava mais reto pra mim. Acredito que essas sejam as principais vantagens do colete. E as desvantagens do colete são... Eu fiz ao contrário, né? Mas tudo bem. As desvantagens do colete: ele é mais caro. Eu não gostava de usar roupas com uma gola muito aberta, porque às vezes ficava aparecendo, aí eu ficava incomodado com isso. Eu sinto que ele é mais aparente embaixo da roupa, porque ele fica por mais espaço aqui em cima, enfim. Às vezes, se é uma roupa muito fininha, uma roupa muito grudada, dá pra ver que tem algo por baixo. Eu me sentia desconfortável com isso. Não quer dizer que vocês têm que se sentir de forma alguma. E ele é mais quente, quer dizer, não é que ele seja mais quente, mas é que ele é mais roupa, mais coisa por cima, porque a faixa ele fica literalmente só a faixa daqui até atrás, e o colete ele fica tudo aqui atrás e aqui na frente, então ele acaba sendo mais tecido, e aí acaba provavelmente esquentando mais do que só a faixa esquentaria. Então acho que essas são as principais vantagens e desvantagens que eu vi na minha experiência com os dois tipos de binders, tá? E depois a gente tem um último tipo de binder que eu conheço, que é o binder que eu menos vi pessoas vendendo e usando, que é o binder tipo colete, mas que é tipo uma camiseta que vai até o final. Eu sempre tive curiosidade de saber como ele é, porque ele parece bom para certas ocasiões específicas, mas não para o dia a dia, e principalmente não para o verão. Então, acredito que as vantagens dele sejam... Ele é tipo uma camiseta, talvez... Dependendo do tamanho das mamas da pessoa, talvez dê pra usar só ele, ou talvez dê pra usar ele com uma camiseta que seja do mesmo tamanho e nele não aparente que esteja embaixo. Provavelmente ele deve dar um visual mais reto ainda do que os outros dois, porque ele não acaba aqui, ele acaba lá embaixo. Eu acho que essas sejam as vantagens, tá? Nunca usei, não sei. As desvantagens, provavelmente, ele deve comprimir mais, então ele deve fazer mais dano, tanto ao tecido quanto ao pulmão, então ele deve ser mais difícil de respirar. Mais quente, acho que essa deve ser a principal desvantagem. Mais desconfortável, porque ele aperta até embaixo. Então, eu acredito que essas sejam as vantagens e desvantagens, e provavelmente ele deve ser mais caro do que os outros dois. Mas eu nunca comprei, nunca usei, não sei dizer exatamente se é isso, mas eu imagino que seja isso. Bom, agora eu vou dar pra vocês algumas dicas de experiências que eu tive durante esse tempo que eu usei binder, tá? Pra pessoas que, por exemplo, não tem como comprar mais de um binder, só tem um binder pra usar todos os dias, que era o meu caso. Eu fiquei por 3 anos só usando um binder todos os dias. Eu lavava ele todos os dias, então o que eu fazia? Na hora de tomar banho, eu lavava ele durante o banho, com sabão, tipo como a gente lava cueca ou calcinha durante o banho. E aí eu botava atrás da geladeira pra secar, pra no outro dia ele tá seco e eu poder usar. Essa é a principal dica se vocês têm um binder só, e eu sei que é complicado porque tu usa ele o dia inteiro e ele acaba ficando nojento. Eu não consigo usar uma camiseta mais de um dia seguido porque eu não gosto. Então, se vocês são que nem eu e vocês precisam lavar ele muitas vezes, a minha dica é lavar ele durante o banho e botar pra secar atrás da geladeira, porque daí ele vai tá seco no outro dia. Uma dica para quem faz academia ou exercício físico é ter um binder um pouquinho mais solto, um binder talvez um tamanho maior do que o que vocês usariam diariamente, que não comprima tanto,
porque ele dificulta a respiração já diariamente, sem fazer exercício físico. Então, enquanto vocês estão fazendo exercício físico, é muito importante que vocês não restringam tanto o tórax para que vocês consigam respirar direito, para que vocês não acabem passando mal. Então, a minha dica é que vocês tenham um binder um pouco mais solto, de repente, um binder um pouco mais velho, que já está mais desgastado, que não comprime tanto quanto um binder novo, por exemplo. Ou, uma outra alternativa é usar top, vou botar uma foto tipo aqueles top de academia mesmo, e usar ele ao contrário. Se ele for aquele top que tem a parte, é importante que ele tenha aquela parte de trás fechada, que não seja um X, porque daí vocês podem usar ele ao contrário e ele vai comprimir, não vai comprimir tanto quanto um binder, mas ele vai comprimir mais do que se vocês usassem ele normal e mais do que se vocês usassem nada, por exemplo. Então essa é uma dica para academia. Eu sou uma pessoa que tenho asma, sempre tive desde pequeno, bem forte, e eu tenho um problema sério com coisas que comprimem. E pra mim era bem difícil o uso do binder às vezes, porque se eu me atacava da asma, ele tava me comprimindo e era pior ainda pra mim. Então o que eu fazia era, por eu ter esse binder, que ele era de zíper, ele era muito fácil de usar. Por exemplo, em situações em que eu estava no trabalho, ou na faculdade, ou em alguma situação pública, e eu estava passando mal com ele muito preso, por algum motivo, seja asma, seja porque ele estava me comprimindo por muito tempo, o que eu fazia era, eu ia no banheiro, entrava numa cabine, abria e ficava um tempo, uns 5, 10 minutos, só respirando, e aí depois fechava de novo e seguia a vida. Essa é uma boa dica. Inclusive, se vocês, mesmo que vocês não estejam passando mal, essa é uma boa dica. No momento que vocês forem no banheiro, vão pelo menos 1, 2 vezes para abrir e deixar o tórax de vocês descomprimir, vocês não ficarem tanto tempo com o negócio comprimido. Uma dica que é muito importante, mas que eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazer, eu não fazia, é não usar o binder por mais de 8 horas seguido. Eu sei que é complicado, a gente trabalha, a gente estuda, às vezes 3 turnos, e a gente não vai deixar de usar. Mas é muito importante que, se vocês tiverem como, vocês deixem de usar por tanto tempo. Por quê? Além dele fazer mal pro pulmão, pro tórax, pra respiração de vocês, ele faz mal pra pele, porque ele acaba puxando, comprimindo e deformando a pele de vocês. Depois, se vocês forem fazer a mastectomia, isso acaba prejudicando na cicatrização, prejudicando no tipo de cirurgia que vocês vão ter que fazer. Então, é muito importante que vocês não usem por mais de 8 horas, de preferência o mínimo de tempo possível. Se vocês puderem, por exemplo, eu trabalho 8 horas por dia, mas eu posso ir em casa almoçar. Vai em casa almoçar, enquanto tá em casa tira, fica sem 1 hora, meia hora que seja. Eu tenho um intervalo entre meu trabalho e minha faculdade. Nesse intervalo, vai para algum lugar que vocês possam tirar, seja um banheiro, seja não sei, em casa, uma sala de descanso, qualquer lugar que vocês possam ficar sem o binder por um tempo. É muito importante que vocês deem um tempo para o corpo de vocês ficar sem o binder. Uma dica que a doutora Daniela, que foi a doutora que fez a minha mastectomia, já falou, mas que eu vou reforçar para vocês, é uma dica para o futuro, porque o que acontece é que muita gente, apesar de ter as mamas do tamanho que seria o ideal para fazer a mastectomia periareolar, que é aquela que não tem a cicatriz embaixo, que é a mastectomia que eu fiz, que só fica a cicatriz em volta do mamilo, o principal ponto não é nem o tamanho, o principal ponto é a flacidez da pele. E o que acontece? Quando a gente usa o binder, a gente tende a colocar o binder e puxar para baixo, assim, puxar para dar o mínimo de volume possível, deixar o máximo liso possível. Só que isso a longo prazo prejudica a pele, porque acaba deixando a pele mais flácida, enfim. Então o ideal é a gente colocar o binder sempre comprimindo para trás e não para baixo, nunca puxar para baixo, sempre deixar as mamas na anatomia que seria normal, deixar sempre para comprimir para trás e nunca para baixo. Então essa é uma boa dica para evitar que no futuro a pele de vocês fique mais flácida e facilitar a cicatrização e até a decisão na hora de fazer a mastectomia. Dica: piscina, praia, parque aquático. O que eu faço? É a mesma coisa da academia, só que um pouquinho pior, eu acredito. O que acontece? Quando vocês estão na água, não sei se vocês, provavelmente vocês já devem ter entrado de roupa na água. E o que acontece com a roupa na água? Ela tende a comprimir, ela tende a ficar mais apertada no corpo. E o binder, ele não é diferente, inclusive ele é 10 vezes pior. Um binder que já comprime diariamente, já foi feito para comprimir,
na água ele acaba comprimindo mais ainda e restringindo mais ainda a respiração e o conforto de vocês. Então, o ideal, o mundo perfeito, seria a gente não usar binder na água, mas como eu sei que isso não vai acontecer, eu usava, e eu sei que é impossível uma pessoa que tem disforia sair na rua, entrar na água, fazer academia sem usar um binder. Então, a minha dica é a mesma da academia. Comprem um binder que seja mais solto, ou usem o top que comprime menos. O ideal é vocês sempre tentarem usar uma coisa que comprima menos do que vocês usam durante as outras atividades, porque daí ele vai acabar comprimindo já mais dentro da água e vai fazer o mesmo efeito. Então tentem usar um binder que seja um pouquinho maior do que o que vocês usariam geralmente. Outras dicas que eu acho que eu já dei aqui, mas eu vou incluir aqui, é para quem vai usar o binder tipo colete. A principal dica delas é comprar um binder que tenha a cor parecida com o tom de pele de vocês. Se vocês são que nem eu não conseguia, eu ficava muito disfórico se eu sabia que que tava aparecendo a alça. Então o que eu fazia era comprar esse tipo de camiseta que a gola é bem mais fechada, assim, que não é uma gola mais aberta, e aí acabava ajudando bastante. Então a dica é essa, vocês comprarem camisetas de gola mais fechada, e o binder raramente vai aparecer. Mas principalmente comprar um binder que seja da cor parecida com a cor da pele de vocês, porque daí se ele aparecer, não vai dar pra notar, vai dar pra notar bem menos. Eu tinha um binder preto, então era bem complicado pra mim, eu deixei de usar roupa branca ou roupa muito clara, porque aparecia e eu ficava com disforia. Eu deixei de usar camisetas que fossem uma gola muito aberta, porque aparecia e eu ficava com disforia, então era bem complicado pra mim. Então a minha dica é, quando vocês forem comprar, pensem em tudo isso. Pensem em comprar um binder que vai fazer vocês se sentirem confortável, um binder que seja da tonalidade da pele de vocês, para vocês poderem usar com qualquer roupa. A última dica que eu tenho para vocês é na hora da escolha do tamanho do binder. Pesquisem bastante, olhem, todas as lojas mostram as medidas que vocês têm que tirar para pegar certinho. Não comprem um binder menor do que vocês têm que comprar, não comprem um binder menor do que as medidas estão indicando, porque ali eles já fizeram da forma mais segura possível. Se vocês comprarem um binder menor, vocês vão estar comprometendo a saúde de vocês, e é muito importante que vocês lembrem disso. Eu sei que é uma merda, eu sei que a gente tem disforia, mas o binder ele já foi feito e ele já foi medido do tamanho exatamente para cada uma pessoa, daqueles tamanhos que eles têm numa tabelinha lá. Então, olhem a tabelinha, vejam direitinho como é que mede, meçam direitinho e comprem o tamanho certo para vocês. A única exceção a isso, que é a dica que eu tenho, de comprar um binder um pouquinho maior para vocês usarem em situações do tipo academia e piscina e mar, esse tipo de coisa. Agora, menor jamais, não comprem um binder menor do que é o indicado para vocês. Ai, Peter, eu não tenho uma fita métrica, eu não tenho fita para medir, o que eu faço? Quer saber uma coisa que todo mundo tem, eu tenho absoluta certeza? Um fio de alguma coisa, seja de um som, sabe aqueles fios que vocês conseguem tirar, seja de som, tem muitas coisas que tem esse fio aqui, vocês têm com certeza. Peguem esse fio, meçam direitinho onde tem que medir, por exemplo, vou medir não sei que parte, meçam, guardem bem a partezinha, vou mostrar pra vocês, medir, tá? Fechem bem nessa partezinha aqui assim, e guardem essa parte após o final desse plugzinho aqui. Então, ficou esse tamanho aqui. E depois o que vocês podem fazer é pegar uma régua de escola, qualquer coisa assim, e medirem daqui do finalzinho até a ponta, mesmo que seja medir vou ter que usar 2 vezes a régua, usa 2 vezes a régua, depois soma e vai dar tudo certo. É simples, ou peguem um fiozinho qualquer, ou uma fitinha, não precisa necessariamente ter aquela fita de medir. Então, acredito que essas são as dicas que eu tenho pra vocês em relação a binders. Eu tô muito feliz de eu não ter que usar mais binder, eu sei que é uma merda usar, e eu torço muito pra que todo mundo que quer fazer a mastectomia consiga fazer o mais rápido possível, mas eu usei por muito tempo e eu sei como é a sensação, e esse vídeo foi com a intenção de melhorar a experiência que vocês vão ter com os binders. Então, espero que tenha sido útil. Se vocês tiverem alguma outra
dica sobre binders, coisas que eu não falei, experiências boas, experiências ruins em relação aos binders que eu comentei ou outros, comentem aqui embaixo para ajudar o pessoal. É muito importante que a gente se ajude. E se vocês também quiserem dar dicas de lojas, coloquem aí nos comentários. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é bastante importante pra mim. Deixem um comentário se vocês têm alguma sugestão, alguma reclamação, algum comentário, qualquer coisa, falem comigo. Me sigam no Twitter, eu falo bastante lá, eu interajo bastante com o pessoal no Twitter, no Instagram também. E a gente se vê no próximo vídeo.